Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Mais de 100 milhões de eleitores se preparam para voltar às urnas neste fim de semana e decidir os rumos para o país pelos próximos 4 anos. No próximo domingo, o país vai definir quem será o presidente entre 2023 e 2026. 12 estados também vão escolher os governadores. Em boa parte dos estados em que o cargo de governador também está em disputa no segundo turno, a busca por votos reflete os humores da corrida presidencial. Os números ajudam a ilustrar a influência do cenário nacional nas eleições estaduais. Aliados de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência pelo PT, lideram as pesquisas de intenção de voto em 5 estados: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba e Sergipe. Em outras 5 unidades da federação, a dianteira está com nomes de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL. São eles: Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. A terceira via, derrotada no primeiro turno das eleições presidenciais, sobrevive e aparece na frente nas disputas em Pernambuco e no Rio Grande do Sul. Seja qual for o resultado das urnas no próximo domingo, as eleições vão reconfigurar a divisão de forças políticas no país e abrir um novo ciclo para a relação entre governo federal e os estados. Neste episódio do Item Mais, vamos traçar um balanço das expectativas sobre o impacto das disputas estaduais para o quadro político no Brasil. Na primeira parte desse episódio, eu converso com a analista de política da CNN, Larissa Rodrigues, minha parceira de Agora CNN, está comigo todas as noites. E é um prazer te receber aqui, Lari. Salvo engano, primeira vez por aqui, correto? Oi, Carol, que bom falar com você, é um prazer. Fiz um dia que você não estava, mas garanto que representei bem o podcast e hoje vamos então nessa parceria. Olha só, é isso, vim cobrar então essa pendência comigo, Larissa. Vamos lá falar um pouco dessa corrida pelos governos estaduais nesse segundo turno. Eu começo a nossa conversa, Lari, te perguntando em que medida que essas disputas refletem o cenário nacional de polarização entre Lula e Bolsonaro. Eu estava até aqui fazendo um levantamento de alguns estados. Muitos deles até não têm uma disputa direta entre PT e PL, né? Partido de Lula, partido de Bolsonaro. Mas a maioria conta com o apoio de um dos presidenciáveis. Isso acaba refletindo, sim, nessas disputas. Ali, por exemplo, em São Paulo, principal, colégio eleitoral do país, o próprio Tarcísio de Freitas, que foi ministro de Bolsonaro, não é do partido de Bolsonaro, mas até é difícil as pessoas não fazerem essa ligação. Muita gente até acha que é do mesmo partido. E é, sim, um reflexo ali de como as coisas estão divididas no nosso país. Tanto que a gente vem conversando, eu conversei com o pessoal do PT, e há uma expectativa, e também tem essa tendência de aceitar isso na campanha de Tarcísio, de que uns dias para cá o Haddad cresceu nas intenções de voto. As pesquisas internas que os partidos fazem têm mostrado isso. Mas não seria a ponto de Haddad passar Tarcísio, mas já acendeu a luzinha vermelha na campanha de Bolsonaro. Será que se Haddad não está crescendo em São Paulo, também não estaria crescendo Lula, na opinião do eleitor, o que poderia dificultar uma reeleição de Bolsonaro? Então, assim, por mais que a disputa seja no estado, lá na Bahia a gente tem um candidato do PT que conseguiu passar tudo ali em cima de ACM Neto, que era favorito pra caramba ali no primeiro turno, acabou os resultados das pesquisas não sendo isso, mas no início da campanha ele era muito favorito. A ACM, por exemplo, não declarou apoio a Bolsonaro com medo de não ter boa votação na Bahia. Então, por mais que não sejam candidatos dos mesmos partidos de Lula ou Bolsonaro, ou mesmo que eles não tenham uma ligação tão direta, aquele que tem, ao concorrer com aquele outro que até queria ser neutro, acaba influenciando. Então, temos sim, dá para afirmar um cenário polarizado também nas disputas estaduais, Carol. E justamente ainda nesse caminho da polarização, dessa nacionalização das disputas estaduais, o quão interessante foi para as campanhas presidenciais o apoio de determinados governadores no sentido de garantir um palanque estadual para os presidenciáveis. Ao mesmo tempo, para os governadores, o quanto pesou ter o apoio de Lula ou Bolsonaro?
Carol, para os presidenciáveis, é como se fosse uma via de mão dupla, né? Os presidenciáveis, eles acabam considerando mais esse apoio estadual porque é importante, principalmente em alguns estados. Bolsonaro se saiu muito bem no apoio dos governadores reeleitos no primeiro turno. Naquela primeira semana pós primeiro turno, que até foi uma surpresa, de acordo com as pesquisas, do resultado que a gente teve de um Bolsonaro muito mais bem colocado, foi sim visto como um importante apoio de vários governadores a Bolsonaro. Nos estados, depende muito do estado. Ali no Nordeste, todo mundo quer ter uma ligação a Lula. É impressionante como, até mesmo eu citei há pouco o exemplo de ACM Neto, que não é ligado a Lula, mas também não quer se ligar a Bolsonaro com medo de se queimar, já que Lula é mais bem votado no Nordeste. Em outros estados, depende muito. No Centro-Oeste, falar de Bolsonaro já é melhor, mas tivemos muitos governadores conseguindo se reeleger no primeiro turno no Centro-Oeste. O exemplo que eu lembro de cabeça aqui em Brasília, né, onde eu fico, Ibanez Rocha, em Goiás também, Ronaldo Caiado, mas em outros locais, às vezes eles tentam separar um pouco porque pode ou beneficiar ou prejudicar o voto. Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, apoiado por Bolsonaro, estava muito bem na campanha, até acreditava-se que ia ter uma facilidade. Mas pesquisas recentes mostram que Eduardo Leite, do PSDB, passou e que vai ser uma disputa complexa ali no Rio Grande do Sul. E por isso Eduardo Leite não quis, primeiro, declarar apoio de imediato a Bolsonaro, nem a Lula, foi até cobrado, tentou ficar neutro. Por outro lado, o PT sabia que não dava, nacionalmente falando, para não declarar um apoio ao PSDB, já que o candidato era o Onyx Lorenzoni, antigo ministro de Bolsonaro e muito aliado ao presidente. Então acabou declarando no estado, no Rio Grande do Sul, o PT declarou um apoio que eles chamaram de um apoio crítico a Eduardo Leite. Uma maneira de não apoiá-lo diretamente, já que ele não o apoiou, mas também não dava para não ter algum posicionamento, já que iria prejudicar nas pesquisas internas ali por ser o adversário de Eduardo Leite, o ex-ministro Onyx Lorenzoni, Carol. Larissa, você citou algumas pesquisas durante essa nossa conversa. Quando a gente pega o cenário de primeiro turno e que as pesquisas vêm apontando para esse segundo turno, quais são aqueles estados que podem garantir surpresas no dia 30? Carol, na Bahia, por exemplo, como a gente comentou há pouco, tem uma chance maior para Jerônimo Rodrigues, o petista, vencer, mas ACM Neto, que lá no início era votado como absoluto, vem tentando empatar. Algumas pesquisas mostram que Jerônimo está pouco à frente, tem umas que mostram até que ele estaria empatado com a ACM. Então não dá para cravar hoje, faltando poucos dias para as eleições, quem vai vencer na Bahia. Em Alagoas, Paulo Dantas tem apoio de Lula, ligado ao senador Renan Calheiros, disputa ali com Rodrigo Cunha, que é ligado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e nesse momento Paulo Dantas está na frente, mas com essas pesquisas tem um medo de que ele possa desidratar e acaba tendo uma surpresa e o candidato de Arthur Lira, Rodrigo Cunha, o senador, possa vencer. Está indefinido no Mato Grosso do Sul, na Paraíba e em Rondônia, esses três estados mostrando uma possibilidade de empate técnico, outro que a gente também vai ter que ficar de olho durante a apuração dos votos. E para a gente encerrar, Carol, em Pernambuco, durante muito tempo, Marília Reis era muito cotada para vencer. Inclusive, ela que se desentendeu com o PT, acabou indo por Solidariedade, depois conseguiu meio que se aproximar do presidente Lula, que acabou declarando um apoio meio indireto ali à sua candidatura. Por outro lado, quem está na frente nas últimas pesquisas e a tendência a vencer é Raquel Lira, do PSDB. Raquel Lira, durante a campanha, foi um fato até muito triste, acabou perdendo seu marido, que ele infartou perto da eleição de primeiro turno. Isso acabou influenciando nas pesquisas. Hoje a tendência é que dê Raquel Lira, o que, se a gente perguntasse há um mês atrás, seria inimaginável. Então pode ser uma surpresa também, Carol. A conferir então, Larissa, estaremos juntas aí nessa apuração no dia 30 de outubro e, claro, com toda a repercussão aqui na nossa programação e também aqui no Item Mais. Larissa já está convidada para uma próxima. Obrigada, Lari. Eu que agradeço, Carol. A gente vai se falando. Vão ser longos dias. Até mais. Os números de eleições passadas apontam que conseguir uma virada no segundo turno das disputas para governador não é tarefa fácil. E se a gente olha para as estatísticas, a probabilidade de uma virada de placar nesta etapa da campanha é baixa. Essa reportagem está lá no site da CNN Brasil. Numa série histórica, o candidato com mais votos no primeiro turno manteve a posição em mais de 70% das disputas. Só em 28% dos casos houve virada. Das 108 vezes que tivemos segundo turno para as disputas de governadores, só aconteceram 30 viradas.
Apesar do histórico de poucas viradas, nas eleições deste ano, em pelo menos 2 estados, Pernambuco e Rio Grande do Sul, 2 candidatos que terminaram em segundo lugar no primeiro turno aparecem na frente nas pesquisas de intenção de voto para o próximo domingo. Nessas 2 disputas, os nomes que lideram são do PSDB, que ficou neutro no embate entre Lula e Bolsonaro pela presidência. Além de administrar o Estado, o governador tem papel importante no jogo político nacional. Intermediários da relação do presidente com os municípios e vozes influentes para as bancadas na Câmara e no Senado, os governadores são peças-chave para a harmonia entre a União e os estados. Como as eleições do próximo domingo podem afetar as expectativas de uma boa relação entre o presidente eleito e os governos estaduais? Qual é a importância desse equilíbrio de forças para o Brasil? Sobre isso, conversamos com o Eduardo Green. Ele é cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas. Eduardo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Item Mais. Obrigado, boa tarde. Eduardo, o quanto que as disputas estaduais conversam com a disputa presidencial? O eleitor tende a votar no governador que apoia determinado presidente e vice-versa? Não necessariamente. O cálculo que o eleitor faz não é desta relação tão linear entre a ideologia política do presidente e do candidato a governador. Pelo menos o eleitor que nós chamaríamos mediano. Aquele eleitor que é mais consciente de uma certa concepção de mundo, tem uma visão mais clara ideologicamente falando, esse sim. Mas essa não é uma realidade não só dessa eleição, mas de várias outras eleições também. Porque se assim fosse, por exemplo, o presidente eleito, ele teria a maioria dos governadores eleitos nos estados, o que efetivamente nunca aconteceu, pelo menos na história mais recente da nossa democracia, né? Pois é, Eduardo. Inclusive, há para alguns partidos a disputa estadual o que chamamos de uma sobrevivência política. Quais seriam ou qual seria esse partido e até mesmo para aqueles que sairiam mais fortalecidos diante da disputa estadual? A gente consegue fazer esse balanço? Sim, não há a menor dúvida que o partido hoje que luta pela sobrevivência em nível nacional, sobretudo considerando o seu histórico, é o PSDB. O PSDB hoje é o partido que saiu mais machucado das eleições nacionais, perdeu a joia da coroa, que governava há 28 anos, que é o estado de São Paulo. Pela primeira vez, desde 1989, não teve candidato à presidência, colocou a vice na chapa encabeçada por Simone Tebet, e hoje disputa em condições muito difíceis o segundo turno em 3 estados, que é o Mato Grosso do Sul, Pernambuco e o Rio Grande do Sul, com chances de ganhar alguns desses estados, mas ainda assim disputas muito apertadas. É uma disputa empatada hoje com o capitão Contar, do inexpressivo PRTB em Mato Grosso do Sul. No caso de Pernambuco, disputando contra uma candidata que tem uma trajetória grande na política pernambucana, que é da família Arraes, e no Rio Grande do Sul, com o ex-governador Eduardo Leite, que pode talvez vir a ser eleito. Então, o PSDB é o partido que sai mais machucado dessa eleição, inclusive caminhando essa batida para virar um nanico na próxima eleição presidencial, razão pela qual se cogita fortemente a possibilidade de a federação partidária formada entre o PSDB, o MDB e o Cidadania para disputar essa eleição presidencial possa caminhar para formar um novo partido, porque o PSDB vai disputar as eleições de 2024 para prefeituras com um fundo eleitoral e um fundo partidário muito pequeno. Isso poderá, por sua vez, eleger menos prefeitos e, como se sabe, o número de prefeitos conta muito para a eleição de deputados federais e de deputados estaduais no ano de 2026. Então, o PSDB é o grande prejudicado porque as escolhas feitas pelo PSDB mais recentemente de tentar disputar o espaço do eleitorado da direita, na medida em que ele foi empurrado para esse setor, porque o PT caminhou para o centro, fizeram ele conflitar de maneira muito significativa com um espaço já ocupado pelo bolsonarismo. Então o PSDB ficou prensado entre uma impossibilidade de voltar para o centro e tentar se aproximar do eleitorado mais conservador e se descaracterizou completamente em relação àquilo que era a sua proposta inicial, desde o início da sua fundação, no final dos anos 80, de um partido sinceramente preocupado com a política social, com a inclusão social, muito orientada por uma visão social-democrata, sem perder de vista também a responsabilidade fiscal, mas essas bandeiras foram absolutamente colocadas debaixo do tapete, por assim dizer, a ponto do atual governador do estado, Rodrigo Garcia, dizer que ele apoia de maneira incondicional o presidente Bolsonaro, que é uma sentença de morte para o projeto político do PSDB.
Esse é o grande partido prejudicado nesse processo. O principal vitorioso desta eleição é o PL, o partido do presidente Bolsonaro, que elegeu um número muito significativo de deputados federais, chegando a 99 deputados federais, de um total de 513 na Câmara. Elegeu um número muito significativo de senadores e, portanto, será um partido que terá não apenas muita força política para negociar no Congresso, como também vai abocanhar a maior parcela do fundo eleitoral e do fundo partidário. Fora isso, o PL também elegeu governadores em estados importantes. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro disputa o segundo turno em estados como Santa Catarina e, portanto, sai bastante fortalecido dessa disputa, independentemente de Bolsonaro vir ou não a ser eleito presidente. É hoje o partido de Valdemar da Costa Neto o grande vitorioso nessas eleições. E aí eu passo para um outro capítulo da nossa conversa, Eduardo, que é a relação entre estados e União. O quanto que um interfere no outro em termos de governabilidade? Veja, num país como o Brasil, que é uma federação, e na qual os três entes de governo, a União, os estados e municípios, são pela Constituição autônomos entre si, é muito improvável, para não dizer praticamente impossível, que o governo federal consiga implementar qualquer política pública sem ter o apoio dos estados e dos municípios. Desde 88, nós, com a nova Constituição no Brasil, passamos a ter um processo muito intenso de descentralização de políticas para o nível subnacional, responsabilizando estados, sobretudo municípios, por implementar políticas relevantes para a população, como educação, como saúde, como assistência social. Então, o governo federal, para cumprir aquilo que está na Constituição, que é a garantia de um conjunto de direitos universais que devem ser, portanto, viabilizados, ele não pode fazer isso sem o apoio dos estados e dos municípios. O governo federal, ele não tem poder de decidir de maneira unilateral em agendas que são muito relevantes, como a saúde, por exemplo. Nós temos fóruns de cooperação que reúnem estados e municípios junto com o governo federal que decidem, pactuam o que fazer no âmbito do SUS, o que fazer no âmbito do SUAS. O governo federal, se ele quiser implementar o Fundeb, que é o fundo contábil que transfere recursos para os municípios garantirem o acesso universal, sobretudo da educação básica, ele não pode fazer isso se ele não contar com a colaboração dos estados para redistribuir o valor dentre os municípios a partir das matrículas obtidas. O governo federal, se ele quiser implementar uma reforma tributária, ele precisará contar com o apoio dos estados, porque o ICMS hoje é o principal imposto de valor agregado no Brasil e qualquer mudança a ser feita no Congresso Federal não será possível se não tiver o apoio dos governadores. Então, num país como o nosso, que não é um país unitário, é uma federação, e federações são formas de organização territorial do Estado que repartem poder entre as unidades constitutivas, como é o caso do Brasil, um presidente da República, por mais que ele concentre poder, e o presidente brasileiro ele é muito poderoso em comparação com outros países que adotam o presidencialismo, por exemplo, mais poderoso do ponto de vista federativo, que é o presidente americano, por exemplo, ele não consegue colocar em prática as suas políticas públicas, o seu programa de governo, se ele não tiver, pelo menos, de parte dos governadores estaduais, talvez não consenso pleno, mas que não haja obstáculos. Vou dar um exemplo ao contrário disso para mostrar o quão relevante são os estados. Durante a pandemia, como é sabido, o governo federal buscou a todo custo centralizar as medidas de combate à pandemia. Como estados e municípios tinham uma posição divergente do presidente Bolsonaro, foi o Supremo Tribunal Federal que, com base na Constituição, disse que os estados tinham autonomia para implementar as medidas que considerassem mais oportunas. Ou seja, a autonomia dos estados ela é forte a ponto de, mesmo num contexto de crise, mesmo durante o momento em que o governo federal queria retirar algumas competências dos estados, ela ficou garantida porque a nossa Constituição assim o define. Então, se o governo federal não implementar políticas públicas considerando que os estados são atores políticos relevantes, ele muito provavelmente será mal sucedido e muito provavelmente tais políticas não lograrão êxito. Daí a importância, Eduardo, de um diálogo entre estados e União. Isso será um desafio a partir de 2023, já que tanto na disputa presidencial quanto nas disputas estaduais, o cenário é de polarização, de uma divisão?
Sim, isso será um desafio, sobretudo se o candidato eleito ele vier a ser o ex-presidente Lula. Porque aí são estilos de fazer política diferentes. Se o presidente Bolsonaro for eleito, é muito provável que haja, inclusive, possibilidade de mudar o pacto federativo no Brasil, de redução do papel dos estados. Vou dar 2 exemplos nessa linha. Mais recentemente, o presidente Bolsonaro, no sentido de forçar a queda da inflação na marra, ele reduziu o ICMS dos combustíveis dos estados. O ICMS, como eu disse há pouco, é o grande tributo que permite aos estados financiar suas políticas públicas. A maneira como isso foi feito confronta a autonomia dos estados. Mas a política do atual governo ela é mais concentradora de poder e menos afeta a lidar com diferenças de opinião ou diferentes abordagens no âmbito da federação. Então, é provável que, se Bolsonaro vier a ser eleito, ele venha a implementar medidas que visem a reduzir ainda mais a autonomia dos estados. Se o presidente Lula vier a ser eleito, é outro estilo de política e ele buscará construir acordos mínimos com os estados e aí nós teremos que verificar como vai ser a correlação de forças. Porque, por exemplo, se Bolsonaro eleger Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, é muito provável que São Paulo venha a ser um contraponto relevante ao governo federal. Então, aí pode acontecer que o governo Lula venha a ter um pouco mais de dificuldade para equilibrar as relações federativas. Então, nós vamos ter que esperar um pouco para ver qual vai ser o cenário das eleições, porque se Lula for eleito, ele terá um apoio maior, direto, de governadores do Nordeste e do Norte, e se Bolsonaro vier a ser eleito, ele possivelmente terá mais apoio, considerando os resultados prováveis, na região Sudeste e, pelo menos, em 2 estados da região Sul, que é o Paraná e que é Santa Catarina, afora também o apoio, pelo menos, do Distrito Federal, com Ibanez Rocha e em Goiás com Ronaldo Caiado. Então, a maneira como esses diferentes acordos políticos vão se desenhar não apenas tem relação com o estilo de política do presidente que vier a ser eleito, mas também com a possibilidade de contar, em um caso como o de Bolsonaro, em princípio com mais adesão ao seu projeto político, e no caso de Lula, com alguma dificuldade que deverá ser contornada, talvez com medidas de maior repasse fiscal, a despeito da crise fiscal que o país está passando, com uma valorização maior do papel dos governadores na formulação de política pública, o que a gente vai ter que esperar para ver se, por exemplo, Lula implantará um modelo de governo mais baseado no diálogo e na construção do consenso, como ele buscou fazer no seu primeiro mandato entre 2003 e 2006. Mas, certamente, diante da crise fiscal do Brasil, da crise social e da crise econômica, seria muito adequado que o presidente eleito viesse a considerar a possibilidade da construção de um grande pacto nacional com os governadores, tendo em vista a necessidade de enfrentar a situação muito difícil, que, ao que tudo indica, ela tem um rombo muito significativo na ordem de 400 bilhões de reais já contratadas para o ano que vem, e não será o governo federal sozinho que enfrentará essa situação, e tampouco serão os governos estaduais divididos que darão conta do tamanho dessa crise. Eduardo, a conferir o cenário que virá das urnas no dia 30 de outubro. Mais uma vez, obrigada por essa conversa e até uma próxima. Obrigado, Carol. Sempre um prazer estar com vocês da CNN. Prazer é nosso, Eduardo. Até uma próxima. Um grande abraço. E assim encerramos o Item Mais de Olho nas Eleições. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.